Boa noite, meninas. Bem-vinda à Terra da Esperança. Nós vamos fazer aqui uma recapitulação bem rapidinho do que a gente já tem aprendido, né, nesses dias, só para dar continuidade ao nosso estudo. No primeiro dia, nós aprendemos sobre o Salmo 139, né, aquele processo de sondagem de Deus, aquela sondagem boa que nos mostra, que traz à tona, né, aquilo, quem nós somos, revela quem nós somos, né? E no processo de ser mãe, a gente aprende a ser filha, mas a gente devia saber ser filha antes, né? Porque aí é que está a base de tudo, é como construir uma casa num terreno sólido, quando você entende qual é a sua identidade, quem você é em Jesus, né? O que nós temos nele. Depois, no primeiro dia de Gênesis, a gente falou sobre a criação, o começo de tudo, né? Que o Espírito Santo parava sobre o abismo. E quando a palavra foi lançada, né? E a palavra viva, encarnada é Jesus, que fala lá em João, né? Mas quando a palavra foi falada, e quando ele disse, haja luz, tudo foi transformado. E a luz foi a primeira coisa que aconteceu para um processo de transformações e de construções que haveriam de acontecer. Então, quando a gente fala, haja luz, fala aí comigo, haja luz. A luz vem, a luz do Senhor vem, e ela traz clareza, ela traz discernimento, ela traz entendimento. Aí, no segundo dia, a gente falou sobre a mulher cananeia, né? Aquela mulher que simplesmente se entregou completamente, se humilhou diante de Deus, ela não tinha plano B, o que ela queria era a libertação da filha dela, e ela foi com tudo mesmo para a presença do Senhor, né? Se humilhou na presença daquele que poderia transformar e que transformou a vida da filha dela. Ela perdeu todo o orgulho e se despojou ali na frente do Senhor e conseguiu a cura dela, né? Conseguiu a cura da filha dela, o milagre que ela estava procurando, mas ela era uma mulher que ela se identificou em Jesus, ela conheceu a identidade dela em Jesus. Ela sabia que mesmo uma migalhinha ali da mesa de Jesus era o suficiente para o milagre dela acontecer. Depois nós falamos sobre o segundo dia da criação, que foi o dia da separação entre o céu e a terra, né? E a gente aprendeu a orar para que os nossos filhos sejam separados, né? Separados das confusões na mente, nas confusões no coração, das ideias que são contrárias à palavra de Deus, das más companhias, daquilo que os tira da presença e do propósito do Senhor, né? E no primeiro dia a gente aprendeu a profetizar luz, né, sobre os nossos filhos também. Luz na mente, luz no entendimento, luz no coração, nas emoções, né? Luz para uma vida saudável. Depois, no próximo dia, a gente falou sobre a filha de Jairo e a mulher com fluxo de sangue, lembra? Foi aquela mulher que estava isolada da comunidade, isolada do mundo, e Jesus conectou essa mulher novamente à tribo dela, né? Através de uma cura maravilhosa. E aquela mulher que não tinha identidade, que não era conectada, né? Que não tinha um papel na sociedade, ela era filha. Jesus restaurou a identidade dela naquele momento, chamando-a de filha, né? Depois, no terceiro dia, nós falamos sobre gerar segundo a espécie, foi quando Deus criou as vegetações, né, quando ele separou a terra seca, e nós falamos sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, e o poder que ele tem de ver as coisas que a gente não consegue ver, né? Como é que ele sabia que tinha terra seca embaixo daquela aguaceira toda, né? E ele separou a terra seca da água. A onisciência de Deus é maior que a nossa, é maior que o nosso entendimento, é maior que os nossos pensamentos. E ele pode nos revelar coisas que a gente não faz nem ideia, né, que está acontecendo com os nossos filhos, e trazer isso para nós em oração, através de uma revelação de oração. Ele pode estar com os nossos filhos aonde eles estiverem, lá no Japão, né, Jana? O Senhor está com o Lucas lá, por quê? Porque ele é onipresente, e a presença do Senhor está em todo lugar. E mais do que isso, a nossa oração, ela é onipresente, porque ela alcança as pessoas onde elas estão. Isso é maravilhoso.
né? Eu estou aqui, posso orar por alguém que está lá no Brasil, no Japão, na Sibéria, na Austrália, onde for, e a pessoa vai receber essa oração, porque nós somos manifestantes da natureza divina. Nós podemos manifestar a onipresença de Deus através da nossa oração, a onisciência de Deus através de uma intimidade profunda com o Espírito Santo e revelação do Senhor, né? Através daquela oração que é certeira, pontual, porque ela é revelada por Deus, e nós manifestamos a onipotência de Deus através da autoridade, quando nós usamos, né, declaramos o nome de Jesus sobre uma determinada situação e usamos a autoridade que ele nos deu. Semana passada nós falamos sobre a viúva de Naim, né, e como Deus interrompe os processos de morte na nossa vida e na nossa história. E aí eu falei sobre um processo de morte com a vida do meu filho, né, que o Senhor interrompeu e trouxe vida e vida em abundância para aquele menino. E o tanto que eu sou grata a Deus por ele ter interrompido o meu funeral, né? O Senhor é esse Deus que vem com luz e ele paralisa a morte, ele interrompe os processos de morte na nossa vida, em nome de Jesus, e eu creio isso sobre a minha casa, sobre a sua casa também. E hoje nós vamos falar sobre o 4º dia de Gênesis. Eu tenho uma convidada especial para falar com a gente hoje. A Jana vai trazer a palavra para nós. Então, tá com você, minha querida. Amém, Cris. Boa noite, meninas. Bem-vinda à Terra da Esperança. Hoje eu quero trazer para vocês o nosso 4º dia e a gente vai falar sobre a criação dos marcadores de tempo. E aí eu quero começar com a palavra de Deus aqui, que está em 1 Gênesis, capítulo 14, até o 19. Capítulo 1, versículo 14 ao 19. Deus ainda disse que no firmamento do céu haja luzes que iluminem a terra para separar o dia da noite. Essas luzes servirão como sinais para estabelecer as estações, os dias e os anos. Elas brilharão no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luzes, a maior, o sol, para dirigir o dia, e a menor, a lua, para dirigir a noite. Ele também fez as estrelas. Foi assim que Deus colocou essas luzes no firmamento para iluminarem a terra, para determinarem os dias e as noites, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E Deus ficou satisfeito. Houve tarde e manhã, e tudo isso aconteceu no 4º dia. Gente, só nessa leitura, nesse pequeno trecho que eu trago aqui para vocês, a gente já vê assim a profundidade, né, da palavra de Deus e como que Deus mostra um planejamento e uma organização, né, em tudo que ele faz, né? Em cada detalhe, né, em cada detalhe que ele apresenta para nós, assim, nessa criação do universo, Deus mostra, nos revela, assim, o quanto as coisas funcionam, né, e tem funcionado até os dias de hoje. E, assim, algumas coisas foram reveladas, muitas coisas foram reveladas, que nem já nesse começo, mas muitas coisas Deus nos deixou oculto. E, assim, às vezes a gente tem curiosidade em querer saber, mas, assim, não cabe a nós, né, irmos até esse ponto, né? Então, tudo que Deus tem trazido para a gente tem sido muito suficiente. Então, através desse texto, eu quero trazer para a gente 5 pontos. E o primeiro deles é: Deus criou o tempo, ele não é influenciado ou limitado pelo tempo. Então, através desse ponto, eu quero falar para vocês sobre o livro de Eclesiastes, do capítulo 3, no versículo 1, que fala: há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Gente, esse tempo que a gente às vezes vive de esperar alguma coisa, de alguma coisa acontecer na vida da gente, é assim, horrível, né? É estressante, é terrível. E assim, eu vivi com a minha família há uns anos atrás, algo assim que foi realmente o tempo de Deus no acontecer. Há uns anos atrás, a minha sogra tinha sido diagnosticada com câncer no pulmão e assim, foi uma loucura, porque aí o médico falou que ela tinha ou que fazer uma cirurgia ou
se ela ficasse só no tratamento com quimo e radioterapia, ela ia viver menos, e na cirurgia talvez prolongasse uns meses a vida dela. E eu estava com os meninos menores aqui em casa, eu tenho um rapaz e uma moça agora, né, um casal, e foi uma correria. Meu marido foi para o Brasil, e eu fiquei aqui com essas crianças, e falei, não, vai, né, você tem que dar o maior apoio agora para sua mãe, né, nesse momento. E ele foi, na época, minha irmã, ela trabalhava numa lanchonete, e nessa lanchonete ela conhecia um senhor americano que era aposentado, e ele trabalhou numa companhia aérea, e ele conseguiu para a gente uma passagem que a gente chama aqui Buddy Pass, mas é uma passagem que a gente pagou só a taxa de embarque e não pagou mais nada, foi bem baratinho, né? Então, assim, foi tudo de Deus, porque, assim, criança pequena, a gente no começo tá uma loucura, e, assim, dinheiro muito, né, apertado, muito curto. E aí, graças a Deus, o Senhor ajudou e meu marido foi. Chegou lá, minha sogra fez cirurgia, e assim, foi uma luta, e ela não conseguia sair do oxigênio, então tinha que carregar aqueles tambores enormes, pesados de oxigênio, e aí acabava, ela não conseguia ficar sem, e aí meu marido tinha que carregar ela no colo, e carregar aquele tambor, e assim, ficou lá, e foi assim, uma loucura, o tempo que ele ficou. Mas graças a Deus, sabe, deu tudo certo, aí ele conseguiu deixar ela estabilizada, tudo em casa, e chegou um tempo, ele falou assim, amor, liga lá e pede para remarcarem minha passagem de volta, porque minha mãe está melhor e eu tenho que voltar, né? Eu falei, não, tá ótimo. Aí aconteceu, a minha irmã remarcou a passagem, isso tinha sido numa quarta-feira à noite para ele embarcar. E tudo bem, ele foi, minha sogra morava numa cidade pequena no interior de Goiás, e ele embarcou em Goiânia. E aí ele foi para o embarque, tudo, na hora de passar, ele tinha levado o cartão dele, o Green Card, que é um cartão de residência daqui do país, vencido. E aí não entrava de jeito nenhum, né? Que essa era, assim, a coisa mais importante. Aí ele me ligou e falou assim, amor, eu trouxe o Green Card vencido, o cartão. Mas eu fiquei macha, né? Eu fiquei muito brava. E eu falei, que absurdo, você esquece a cabeça, né? Não esquece esse negócio, né? Que é tão importante. E agora, você não embarca? Ele falou assim, pois é, agora eu não sei, não embarco. Vai ter que dar um jeito de achar alguém para me trazer, né? Tá vindo para cá, para poder eu pegar esse documento. Tudo bem. Isso na quarta-feira à noite. Aí ele voltou para a casa do primo dele, que o primo dele morava em Goiânia. Ele falou assim, eu não vou avisar minha mãe nem meus familiares que eu estou aqui, porque se você conseguir alguém logo, eu já vou embora, e minha mãe não fica lá preocupada, ansiosa, né, e tudo mais. Falei, tá bom. Graças a Deus, consegui uma benção, uma mulher que na quinta-feira, no outro dia à noite, ela estava indo para Goiânia. E aí, tudo bem, passei para ela o documento, tudo. Aí, na sexta-feira de manhã, meu marido foi encontrar com ela no aeroporto, tudo, pegou esse documento e tal. Aí ele falou para mim, dá uma ligada lá para saber como é que tá a minha mãe, né? Porque ele não queria ligar, porque ela achou que ele estava nas viagens, né? Nas conexões dos voos e tudo. Aí eu liguei, né? E aí eu liguei, a irmã dela atendeu o telefone, e aí a irmã dela falou assim, ela ficou muito mal à noite, e nós trouxemos ela para o hospital de madrugada. Ela está muito mal. E eu falando com ela no telefone e tudo, aí a mulher começou a gritar. No momento que eu estava falando com ela, minha sogra faleceu. Bem na hora que eu estava com ela no telefone, ela começou, aquela coisa, assim, difícil. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho que ligar e dar essa notícia para ele. Aí eu peguei e liguei para a casa do primo dele, onde ele estava, e falei para o primo dele, olha, aconteceu que a dona Marivone faleceu. Ele começou a gritar e a chorar. Aí meu marido pegou o telefone e falou assim, minha mãe morreu, né? Aí eu peguei e falei, morreu. Aí ele falou assim, então liga lá de novo na passagem pro rapaz e pede para remarcar de novo, porque agora eu vou voltar para Piracanjuba, né? Aí eu falei, tá bom. Aí minha irmã ligou para o rapaz lá de novo, aí desmarcou essa passagem e ele foi. Aí, como diz, ele viveu tudo aqui, né? Foi atrás de funerária, cemitério e tudo mais, e ficou lá. E aí, no sábado à noite, ele embarcou.
de volta. Aí marcou 3 vezes, né? Marcou. E aí ele conseguiu embarcar. Então, assim, o que eu quero trazer com essa história, gente, termino falando que foi o tempo de Deus naquela situação. Porque, assim, como que leva um documento tão importante vencido? Então, assim, eu falo, foi Deus, ele precisava voltar, ele precisava viver aquilo, né? Aquele momento ali, que seja do luto, do enterro com a mãe dele e fazer tudo o que tinha que fazer. Então, assim, e essa questão também de ter conseguido essa pessoa com essa passagem, se a gente tivesse comprado normal, não ia conseguir remarcar 3 vezes. Então, assim, a gente teve essa alma ainda que Deus colocou no nosso caminho, que conseguiu ainda fazer tudo isso. Então, assim, eu vejo essa situação assim que Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, ele está no tempo exato e ele sabe o momento certo de intervir, né, na situação. Então, assim, foi assim, para a gente foi um milagre. Hoje a gente vê isso hoje como um milagre, uma intervenção divina mesmo. Tudo que aconteceu, não um milagre bom, né, que aconteceu a tragédia, mas algo assim que Deus interviu. E aí o segundo ponto que eu quero trazer para a gente é: o tempo define a perspectiva nossa. O tempo define a nossa perspectiva. Em Efésios 5, capítulo 5, do 15 ao 17, fala: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Gente, eu fico pensando assim, a nossa vida, né, é um movimento constante. É assim, a gente é uma loucura, é uma correria, é um corre-corre. E eu tenho visto assim que nós juntas aqui no AME, a gente tem aprendido assim a usar tão bem esse nosso tempo, sabe? Com tantas coisas que a gente tem vivenciado, com tantos testemunhos, com tanta história positiva, sabe? Com tantos relatos Deus tem trazido para a gente. E eu tenho visto assim que a gente tem usado muito bem esse tempo com a gente, com a nossa família, com as pessoas que a gente trabalha no nosso meio. Então, assim, eu vejo que Deus tem feito uma mudança na nossa história. E eu posso trazer até exemplos para a gente aqui do AME mesmo, que nem várias vezes a Cris, a Márcia, a Pastorieda, a Pastora Alda trouxe para a gente relatos e coisas do cotidiano, do dia a dia, que a gente tem usado e tem mudado o nosso jeito, sabe? Nosso vivenciar. E um deles que eu lembro é a Márcia, quando a Márcia trouxe para a gente a questão da respiração, do respirar, quando a gente está no momento de estresse, que a gente puxa e solta, aquilo assim faz uma diferença tremenda e é algo tão simples para a nossa vida. Igual a pastora Ieda, quando ela fala para a gente que ela levanta de manhã com aquela calma, assim, com aquela leveza, né? E traz assim, fala bom dia, e vai lá fora, assim, e, sabe, acordar com um sorriso, mesmo que você esteja vivendo assim no meio de um caos, de um terremoto, de um maremoto. E ela fala para a gente, aquilo faz a diferença no seu dia, a maneira como você levanta e você traz um sorriso e algo leve para o dia. E a Cris, que trouxe para a gente uma história simples e assim outras pessoas já trouxeram essa história de volta para a gente e com certeza tem mudado várias casas, que é dela contar que quando ela ficava deitada no sofá assistindo os seriados dela e o esposo ia dormir, ela ia na madrugada e ela viu que precisava mudar aquilo, mudar o horário, tá indo com ele, né, deitar com ele, ela viu que aquilo fez uma transformação, fez uma mudança no casamento, no relacionamento dela. Então, assim, coisas simples, sim, são muito simples os relatos, tudo que a gente traz, mas muda, gente, transforma.
assim, Deus não quer nada sobrenatural, algo assim que não esteja ao nosso alcance. Deus traz para o nosso dia a dia algo que a gente pode, sabe, fazer. E assim, eu acho assim que a gente tem definido isso, sabe? Essa caminhada, a nossa caminhada aqui como mãe, sabe? Tudo isso que a gente tem vivenciado tem definido o nosso jeito, assim como mãe, como mulher. E Deus ele tem nos direcionado, sabe, para um processo da nossa salvação e da salvação das nossas famílias. E eu acho, sim, incrível. Então, assim, eu tenho visto dessa maneira. E amém? E eu vou... Gente, se eu estiver correndo, vocês falam. Aí eu vou trazer o terceiro ponto, que é eternidade define a perspectiva de Deus. Eternidade define a perspectiva de Deus. Eu demorei um tempo essa semana para pensar nesse ponto, porque para compartilhar com vocês o que eu poderia trazer nesse sentido. E aí me veio à cabeça, assim, a gente não pode não somente saber de Deus, a gente tem que conhecer Deus, né? E aí eu pensei, nossa, tá, conhecer Deus tem tanto jeito da gente conhecer Deus, né? Aí eu pensei que maneira mais simples e como que poderia? Eu pensei na oração. Eu acho assim que a oração, se ela torna diária na nossa vida, que seja aquela oração simples, a oração dentro do carro, a oração no supermercado, a oração tomando banho, a oração trabalhando, eu mesma eu falo sozinha, né? Eu falo alto, assim, eu converso com a minha mente pensa e eu falo o que eu estou pensando. Fico meio louca, assim. Então, aí eu acho assim, e aí às vezes é uma maneira de orar também, é um jeito, né, de qualquer lugar, qualquer jeito, qualquer maneira orar. E aquela oração também naquela hora de dor, sabe? Aquela hora de angústia, de tristeza, de aquela oração assim com choro. Então, assim, eu acho que a oração ela leva mesmo a gente a conhecer Deus, independente da situação, do momento que está o seu eu. Ela te aproxima, te conecta, né, com Deus. E a palavra de Deus fala assim que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Então, assim, eu acho que a oração ela leva à cura, ela leva à restauração e ela leva ao eterno mesmo com Deus. E a gente já tem assim, já aprendeu há muito tempo, né, que o caminho de Deus ele é estreito e a porta é apertada, né? Só que esse caminho ele abre porta para largueza, acho que tem essa palavra, para largueza e a amplidão, né, do lado de lá com Deus. Então eu acho que vale muito a pena. Tudo no mundo que é gostoso, assim, viver assim, mais solto no mundo, sem preocupação com Deus, com família, coisa, é bom, não é ruim, não. Mas, assim, isso acaba aqui, né, gente? Então, assim, eu acho que a gente estreitar isso e tentar viver o máximo mesmo ali, da maneira de Deus, com que a gente tem vivido aqui no AME, com a gente tem aprendido toda semana e levado e usado isso nas nossas semanas, gente, isso nos leva para outra dimensão, né? Eu acho assim, compensa, né? Investir e esperar, né? Com fé, assim, para viver e caminhar com Deus, né? Esse o outro lado, assim, mesmo que tá difícil, tá complicado, está estreito mesmo, tá apertado, mas assim, do outro lado, que a gente vai ter, eu acredito que é sobrenatural. Então, eu acho que eu vi desse jeito esse terceiro ponto, que seria, né, a eternidade define a nossa perspectiva. E é isso mesmo, eu acho que é isso. E o quarto ponto que eu quero trazer para vocês
Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Gente, quantas vezes as coisas na nossa vida demoram a acontecer? Aquelas que a gente quer muito, demora muito a acontecer. E a gente escuta tanto falar, né, sobre as estações do ano, que tem frutos que a gente vai colher dessa estação, e nada dessa colheita acontecer. Mas, assim, por isso a gente vai parar de semear, né, esse fruto, essa semente, mesmo que não foi a colheita naquele tempo que a gente queria que fosse. Não, né? Eu acho assim, porque cada estação, cada plantio, mesmo sem a colheita, é um crescimento, é um aprendizado, é algo que a gente aprende com aquilo ali. Eu esperei algo acontecer na minha vida 8 anos, uma vez. E, nossa, foi horrível, assim, porque eu planejava de uma maneira para acontecer nesses 8 anos, e aí quando aconteceu, foi totalmente diferente do que eu planejei, mas hoje eu vejo que foi, assim, muito melhor. Então, assim, eu acho que é bom viver isso, é bom viver esse tempo do crescimento. E, assim, é realmente um aprendizado e um desafio. Eu digo desafio porque uma vez a pastora Alda Célia, na época da pandemia, ela falou para a gente, estava todo mundo falando que estava muito difícil, muito difícil, muito difícil, e ela falou para a gente assim, não use a palavra difícil, use a palavra desafiador. E aí, depois daquilo que ela falou, parece que o difícil ficou pesado, né? E aí eu falei, não, vou começar a usar só o desafiador. E esse tempo desafiador que às vezes a gente vive, é importante, sabe? Assim, eu acho que então é nesse processo mesmo, cedo ou tarde, mas as coisas vão acontecer, né? Na maneira que Deus determinar para a gente. E, igual eu falei antes, eu acho que se a gente usar tudo que a gente tem aprendido no AME, sabe, em pouco tempo, esse tempo que a gente tem juntas, eu acho assim que, e não é nada sobrenatural, como eu já falei, gente, eu acho que não tem erro, as coisas acontecem, sabe, a mudança vem, sabe, a transformação vem, e se a gente continuar, assim, a ter a fé mesmo, e de tantas histórias que a gente escuta, das histórias dessas mães, dessas mulheres, igual a mulher que tocou no manto de Jesus, que fé era aquela? Então, eu acho assim, se a gente tem essa fé, que eu tenho plena convicção de que nós temos essa fé, a gente pode fazer grandes mudanças, sabe? A gente pode continuar mantendo assim a nossa identidade, a dos nossos filhos e assim da nossa casa, sabe? E manter assim a nossa fidelidade em Deus. Então, assim, eu acho que a gente tem que seguir mesmo, aguardar o tempo de Deus, que esses frutos que estão sendo produzidos, eles serão colhidos em algum tempo. E eu acho que é dessa maneira que eu vejo esse quarto ponto, que é Deus, que é o Senhor do tempo. E o quinto ponto, e o último que eu quero trazer para vocês, que é gerar no espírito é semelhante à gestação natural. Gerar no espírito é semelhante à gestação natural. Gente, Deus, ele olha para a gente assim com um olhar de graça, né, de misericórdia, e ele vê assim cada mãe, né, cada uma filha amada, e assim mesmo aquelas que não geraram no seu ventre, aquelas que de algum adotaram ou tem um sobrinho como um filho, sabe? Não importa, Deus ele ajuda, ele ensina a caminhar da mesma maneira. E assim, a gente tem um exemplo no livro de Gênesis, que fala a história de Agar, né? Aquela escrava, né? Rejeitada e que foi abandonada com o filho. O legado de Agar é que
que com certeza ela teve uma gestação natural difícil, desfavorecida, e mesmo assim ela não ficou fora, né, do cuidado de Deus. Deus ensinou ela a ter coragem, a ser perseverante, a ter esperança, sabe? E a não desistir. Então, eu acho assim, Deus, ele quer que a gente seja essa mãe que mesmo na dificuldade, que a gente prepare uma geração, né, que vai levantar e continuar em fé, que vai confiar no tempo certo, né, que Deus que tem preparado para a gente, para deixar, né, um legado de amor, um legado de fé, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos, para todas as gerações. Então, assim, eu tenho assim crescido muito, aprendido muito mesmo com vocês todos esses anos, e não sou uma pessoa eu converso, mas eu não sou uma pessoa de falar assim como vocês têm essa leveza e essa facilidade. Mas assim, Deus assim tem me dado bons desafios, e eu agradeço muito mesmo por essa oportunidade e de estar aqui com vocês, e não vou abandonar esse barco, vamos seguir em frente, vamos seguir juntas. E eu acho que é isso. Mas esse foi meu ponto, mas eu quero deixar mais uma outra questão. Na semana passada, a Cris trouxe para a gente tipo uma enquete, né? Eu acho que normalmente ela, a Márcia ou a Pastorieda e a Pastoral, elas sempre jogam uma questão para a gente pensar a respeito, né, no assunto. E na semana passada ela trouxe para a gente o que é que está morto hoje dentro da sua casa. E aí eu fiquei pensando muito naquilo que ela falou, e eu também anoto muitas das coisas que elas falam, e eu fiquei pensando naquela pergunta, e assim, gente, foi muito bom, porque realmente eu tinha algo morto que precisava ser trabalhado, e eu tenho trabalhado nisso essa semana. Então, assim, obrigada, Cris, valeu mesmo, muito bom. E aí eu quero deixar hoje uma enquete para vocês, se alguém quiser pensar também sobre o assunto, que é: qual a situação na minha vida que me limita, me barra de vencer a incredulidade? Qual a situação na minha vida que me limita e me barra de vencer a incredulidade? E é isso, eu vou pensar nisso também. Se quem quiser pensar para trabalhar, é ótimo. Passo para você, Cris, ou para a Márcia, se quiserem fazer algumas considerações. Eu acho assim, o que você falou é tão importante, porque tudo é no tempo de Deus, né? Você falou assim, tinha uma coisa morta que precisava, né, que Deus precisava mexer. O que aconteceu? Semana passada, e eu tô com essa história da vasilha na cabeça, né? A semana passada, a gente distribuiu uma vasilha ali, né? E aí você leva aquela vasilha para casa. Quando você leva aquela vasilha para casa e você fecha a porta, é na sua intimidade entre você e Deus, ele joga unção em cima daquilo e faz acontecer. Então, é exatamente o que você está falando. Você tomou algo, como você mesmo comentou, algo pequeno. Às vezes a gente acha que precisa ser um negócio extraordinário, né? A lógica humana é assim. Naamã falou assim, eu tinha rio muito melhor, para que eu vou me jogar nesse rio sujo aí? A menina falou, mas se fosse uma coisa difícil, você não fazia? Isso é uma coisa simples, vai lá e faz. Então, assim, às vezes a gente não vive o tempo de Deus para nós por causa dessas coisas, dessas incredulidades, dessas coisas que você fala assim, bobeira, é tão pequenininho, eu não vou mudar isso. Imagina, eu já orei minha vida inteira, já jejuei minha vida inteira, já fiz tudo, já passou, não tem mais tempo, não tem mais cura, já acabou, né? Já é tarde demais. Aí vem Deus e fala assim, eu sou o Senhor do tempo. Para ele não existe passado, presente e futuro. Tudo está patente, tudo está ali na frente dele, né? Ele está vendo tudo. Então, assim, se a gente espera 8 anos, ou 8 dias, ou 8 minutos, para Deus é a mesma coisa, porque ele é o Senhor do tempo. Mas ele vê em nós qual que é o tempo certo de mexer naquela determinada coisa na vida dessa pessoa, né? Qual é o tempo certo de trazer aquela cura para o coração?
às vezes a gente não entende se Deus vai fazer alguma coisa. Aliás, se Deus fosse falar para mim um monte de coisa que já aconteceu na minha vida há uns anos atrás, eu ia falar assim, não, Deus perdeu o juízo, né? Deus está doido, porque isso nunca vai acontecer, porque a gente não tem fé o suficiente, às vezes, para ir naquele milagre, né? Mas Deus vai construindo devagarinho, um dia após o outro, um dia após o outro. Ele respeita a nossa estrutura, ele respeita a limitação de tempo em nós, né? O tempo não é limitação para ele, mas é para nós. Uns anos atrás eu estava fazendo uma oração e aí eu me vi dentro de uma sala de espera, que nem essas salas de espera de consultório médico, sabe? Assim, era uma sala e aí eu comecei a pensar e assim ver um monte de gente, inclusive algumas de vocês aqui, naquela sala de espera. E aí eu fui ficando agoniada porque eu não lido muito bem com espera. É como você falou assim, é ruim, né? Às vezes você está esperando tanto alguma coisa e lidar com esse tempo de Deus e entender quando é o tempo de Deus, porque muitas vezes a coisa não é errada e nem certa, ela está fora de tempo. Dá para entender isso? Uma coisa certa na hora errada, ela é errada. Pode ser boa, pode ser ruim, mas se ela estiver na hora errada, ela não acontece do jeito certo para a gente. Então, assim, às vezes, assim, você está esperando tanto de Deus alguma coisa e não é a hora, não é o tempo. Uma criança que é tirada do ventre antes da idade gestacional, ela é prematura. Se ela não morre, ela vai ter complicações, né? Vai ter problema de crescimento, o pulmãozinho não está bom ainda. Então, é uma série de coisas que acontecem porque a pessoa porque não é o tempo daquilo acontecer. Põe uma goiaba verde ali, pequenininha ainda. Não dá para comer. O fruto fora de tempo, ele não é bom. Então, o meu maior desafio, honestamente, aqui para vocês, abrindo o coração, é entender o tempo de Deus. É ter discernimento. Porque às vezes uma coisa é certa, mas não é no tempo. E aí você fica esperando, você acha que você quer apressar, né? Como Sara fez, foi lá, que nem a Jana mencionou Agar, foi lá e falou, não, faz um filho na escrava, porque não vai acontecer comigo. A gente é assim, a gente não tem paciência de esperar. E nessa sala de espera, eu vi um monte de gente. E assim, aí eu comecei a pensar numa sala de espera. Eu falei, meu Deus, já pensou que essa sala de espera, ou ela é fria demais, ou ela é quente demais, você viu? Ela tem, em geral, uma música tão chata que você não queria ouvir. Aí você abre a revista, naquela receitinha que você quer a segunda página, alguém arrancou a página. Você já viu essa? E aí você não consegue ver o resto da receita, o resto da notícia, o resto da história. Alguém arrancou a página da receita ali, daquela revista. A música não é boa. Aí você fica naquela agonia, a cadeira é desconfortável, né? Aí eu falo assim, meu Deus, mas quando você tem alguém esperando por você, não é diferente? Se você está esperando alguém que foi fazer uma cirurgia, mas você tem alguém com você ali esperando, você vai conversando, vai lá, pega um café, toma um café, aí levanta, sai, anda um pouquinho. A espera é difícil, mas ela é mais difícil ainda se a gente estiver sozinho. Então eu vejo o AMI como essa grande sala de espera, né? A gente esperando aí os milagres de Deus, esperando o tempo de Deus, esperando a vontade de Deus, né? E cada uma de vocês traz algo para essa sala. Uma traz uma água geladinha, a outra traz um cobertor quentinho, a outra toca a estação do rádio ali, põe uma música melhor, a outra dá uma risada, a outra acha algo para a gente ler junto. E assim, a espera é difícil, mas ela só é difícil se você está sozinho, se você tem companhia, se você tem alguém lá com você, né? E para mim, o meu maior desafio tem sido esperar o tempo de Deus para as coisas, né? Para tudo na vida. Porque uma coisa, às vezes, não é errada, mas se ela estiver fora de tempo, ela pode morrer antes de nascer. Como uma criança, é igual uma mãe, que o nenê passa do tempo de nascer também, né? Acho que eu já falei de uma mulher quando eu estava trabalhando, fazendo estágio no hospital, ela perdeu o bebê e o bebê estava na barriga dela e já estava em risco dela perder a vida. Então, assim, quando a coisa demora muito para nascer ou nasce muito rápido, fora de tempo, existem riscos associados, né? E Deus quer nos ensinar a viver no tempo dele, no ritmo dele. Amém? E eu lembro que quando eu fiz o encontro com Deus, uma das coisas que aconteceu comigo, uma cura interior,
foi relacionado ao tempo. Quando eu tinha 12 anos de idade, o meu avô morreu e eu fui a pessoa que achou ele morto no fundo do quintal de casa. E eu tinha 12 anos de idade e eu gostava demais do meu avô, era apaixonada por ele. Isso me traumatizou demais, porque na minha cabeça de 12 anos de idade, se eu tivesse ido antes, eu teria achado ele vivo e eu teria socorrido o meu avô. E aí, eu no encontro com Deus, orando ali, e a gente estava andando de um salão para o outro, e conforme a gente andava, escutava o barulho dos passos, né, das mulheres, todo mundo ficava tão quietinho no encontro com Deus, aí eu escutava o barulho dos passos, e o Senhor falando comigo, acerta o passo comigo, acerta o seu relógio com o meu, acerta o seu tempo com o meu, e assim o encontro com Deus inteiro, Deus falando isso no meu coração, quando a gente sentou para orar, Deus me lembrou dessa história, dessa cena, né, que eu vi, de ter achado meu avô morto. E assim, eu percebi que tudo eu queria fazer rápido, eu queria fazer logo, eu queria terminar logo, eu queria me apressar. Por quê? Porque eu achava que eu tinha chegado atrasado. Se eu tivesse chegado mais cedo, o meu avô não teria morrido. E aí ficou essa lembrança. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com a gente agora, pedir para a Márcia também orar por nós, para o Senhor mostrar algumas áreas da nossa vida que a gente está meio atrapalhada aí com o tempo, que nosso relógio não está funcionando com o dele, que a gente está apressando o passo, ou que a gente está atrasado, né? A gente está fazendo ou muito adiantado ou muito atrasado. Para o Senhor mostrar para nós, né, o que tá trazendo barreiras para nós, né, para a gente entender o tempo, como a Jana estava falando. Quais são as limitações em mim que não estão me deixando a vencer as barreiras, né? Quais são as limitações em mim que não estão me permitindo andar no mesmo passo, né? Andar no tempo de Deus, no ritmo de Deus, né? Na cadência. O que está me levando a ou querer ir mais rápido, ou querer ir mais... Deus está me empurrando e eu estou ali, né? Pisando o pé e tentando não ir, ou então que eu estou indo e vamos falar que nem Moisés, Senhor, se o Senhor não for, não me tira daqui, não. Não me deixa aí se o Senhor não for comigo. Amém? Vamos acertar nosso relógio com o de Deus hoje? Vamos acertar nosso tempo, nosso calendário com o dele? Amém? A pastora Márcia ora para a gente. Jana, obrigada, viu? Benção, benção demais. Beijo no seu coração. Verdade. Uma coisa que a Jana falou, né, que as coisas são simples, as palavras são simples, são muito simples, mas se nós fizermos esses exercícios simples, eles são profundos e eles vão trazer um crescimento na nossa emoção, em todas as áreas da nossa vida, muito grande. Então, as perguntas são simples, mas as respostas, elas não são fáceis de serem dadas, porque a gente enrola, 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 e muitas vezes a gente não responde. Nós não respondemos. Então, assim, o maior desafio é uma resposta ao simples. Então, assim, quanto mais nós nos dispormos a responder a essa simplicidade, mais nós vamos crescer. Então, assim, esse entendimento vier sobre nós, e, por exemplo, essa semana, né? Cada dia nós nos perguntarmos o que me limita, né? O que me impede de romper a incredulidade, e mais ainda, né? Como que eu posso acertar o meu passo com o tempo, o meu tempo com o tempo de Deus? Isso é muito profundo, porque isso vai nos, o quê? Nos acalmar da ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é a gente estar lá, correndo lá na frente de Deus. Nós estamos lá na frente do nosso próprio relógio. Então, essa palavra é muito profunda. Ela não é nada de simples. A linguagem pode ser simples, mas as palavras são profundas, são para transformar mesmo. Então, nós vamos pedir para que o Espírito Santo faça essa transformação em nós, né? Porque nós podemos até querer, mas é Ele que vai efetuar, né? Então, assim, vamos querer e pedir para Ele efetuar. Amém?
Amém, Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigada pela palavra, Senhor, que vem do seu coração, porque é a palavra de vida. É palavra para nos transformar, é palavra para nós vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para nós, Senhor. Por isso, vem sobre nós nessa noite, toca no nosso espírito, traz revelação, Senhor, traz revelação dessa palavra, ajuda-nos, Senhor, a responder essas perguntinhas simples e olharmos para dentro de nós, porque as respostas, Senhor, elas estão dentro, elas não estão fora. E assim nós podemos caminhar contigo, Senhor, o Senhor nos sondando, nos mostrando quem nós somos, Senhor, nos ajudando a alinhar o nosso tempo de acordo contigo, para que a gente alcance uma vida mais abundante, Senhor, que em nome de Jesus, nessa noite e nessa semana, nós alcancemos esse entendimento e quando começamos a praticar essa palavra, Senhor, e que haja luz, que haja separação, que haja um novo tempo, que haja frutos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, Senhor. Essa é a nossa oração nessa semana. Nós te agradecemos, te entronizamos e te bendizemos no nome de Jesus. Haja cura sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.